Olá, ótima segunda-feira para todo mundo. Hoje é 7 de julho de 2025. Bem-vindos à nossa terceira edição do dia. E hoje o tema é, bem relevante, a responsabilidade das plataformas digitais. Sabe, por aqueles conteúdos ilegais que a gente vê circulando por aí. O foco é a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Foi um passo assim decisivo, né? Pode mudar bastante as regras do jogo da internet aqui do Brasil. A nossa missão aqui nesta edição é justamente entender o que mudou e, bom, por que isso é tão importante para todos nós. Basicamente, o que aconteceu foi que o STF meio que limitou aquela imunidade quase total que as plataformas tinham antes. Depois de anos, né, de um certo vácuo na legislação sobre esse ponto específico, essa decisão do tribunal força uma nova discussão sobre o papel e a responsabilidade das Big Techs mesmo. Exatamente. E para a gente entender o tamanho disso, é bom voltar um pouco no tempo, lá para o Marco Civil da Internet, que é de 2014, o artigo 19 dessa lei. Esse artigo foi chave e, olha, ele foi criado com uma articulação bem forte das empresas de tecnologia na época, viu? Ele estabelecia basicamente que as plataformas só podiam ser responsabilizadas na esfera civil, né, por danos de conteúdo de terceiros, se e somente se elas descumprissem uma ordem judicial, uma ordem específica para remover aquele conteúdo. Ah, entendi. Quer dizer, precisava de um juiz mandar tirar, senão a plataforma estava isenta. Isso. Na prática, isso funcionou como um escudo, sabe? Um salvo-conduto. Então, conteúdos claramente criminosos, discurso de ódio, ameaças graves, até material de abuso infantil, podiam ficar online por muito tempo, esperando uma decisão judicial que, bom, às vezes demorava demais ou nem chegava. E tem várias organizações, né, tipo Intervozes, Artigo 19, o ITS Rio, a Coalizão Direitos na Rede, eles já vinham falando há anos. Esse modelo acaba permitindo que essas coisas horríveis se espalhem. Pois é. E pior, né, aprofundava a desigualdade digital. Porque muitas vezes os alvos desses ataques são justamente grupos mais vulneráveis, que acabam silenciados. A demora para tirar o conteúdo só perpetuava o dano. E aí que a coisa fica realmente interessante, né, com a decisão da STF. Porque, pelo que entendi, o tribunal não eliminou completamente o artigo 19. Foi isso? Não eliminou. Ele foi declarado parcialmente inconstitucional. O que o STF fez foi criar exceções. Exceções bem importantes. Certo. E que exceções são essas? Agora, para conteúdos que são, assim, crimes notórios e graves. A gente está falando de terrorismo, racismo, violência contra a mulher, exploração sexual de crianças e adolescentes, ameaças à democracia. Nesses casos, a plataforma pode sim ser responsabilizada, mesmo sem uma ordem judicial prévia. A condição é, se ela for notificada sobre aquele conteúdo e não agir com o que eles chamam de devida diligência para remover. Então, para esses crimes mais pesados, a coisa muda. Mas e para outros tipos de conteúdo? Por exemplo, sei lá, ofender alguém, uma calúnia, difamação. Boa pergunta. Para esses casos, os chamados crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, a regra antiga continua valendo. Então ainda precisa da ordem judicial. Exato. Ainda precisa da ordem judicial para gerar a responsabilidade da plataforma. Fica claro, então, que o STF tentou achar um equilíbrio, né? Sim, uma calibragem. Por um lado, proteger a liberdade de expressão, evitar que a plataforma saia censurando tudo por conta própria. Exato, o risco da censura privada. Mas, por outro lado, combater essa omissão das empresas diante de crimes tão graves, né? Que causam um dano social enorme. Foi uma ponderação ali entre direitos constitucionais. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é a gente conectar isso com o modelo de negócios dessas plataformas. Por que tanta resistência a essa responsabilização? Pois é, por quê? Olha, não é segredo que essas empresas lucram, e lucram muito, com o engajamento dos usuários. E a gente sabe, né, que conteúdo chocante, conteúdo que polariza, às vezes até violento, gera muito engajamento. Muito clique, compartilhamento, comentário. Tem até uma frase que circulou, acho que parafraseando o ministro Moraes, que é mais ou menos assim: o que choca dá curtida e o que dá curtida dá dinheiro. Forte isso. Quer dizer que moderar conteúdo é visto como um custo. Exatamente. É visto primariamente como um custo operacional. Uma atividade que pode diminuir o alcance, pode diminuir o engajamento e, no fim das contas, o lucro.
Não é visto como um dever, sabe? Uma responsabilidade inerente ao negócio. Entendi. Faz sentido essa lógica do ponto de vista deles. Pois é, e por isso que essa decisão do STF está sendo vista por muitos juristas, por entidades da sociedade civil, como um passo muito importante. Um avanço civilizatório mesmo. Porque o legislativo, bom, tem tido dificuldade em atualizar a lei, né? E as Big Tech têm um poder econômico e de lobby imenso, resistem muito a regulações mais fortes. Isso não é só no Brasil, a gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos. Sim, o debate é global. Exato. Então acabou caindo para o judiciário dar essa resposta. Como foi bem colocado pelo ministro Barroso e a Agência Brasil noticiou, a ideia não é censurar. Certo. É exigir um dever de cuidado. Mínimo, mas um dever de cuidado das empresas que seja compatível com o poder imenso que elas têm hoje sobre o discurso público. É buscar um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Essa decisão realmente não é só uma questão técnica, jurídica. Ela mexe fundo, né? Mexe com o poder, com o modelo de negócio, com a forma como a informação circula e o debate acontece no Brasil. E com essa mudança focada nesses crimes graves, fica uma pergunta no ar, né? Será que a gente vai ver uma espécie de faxina seletiva na rede, enquanto outros conteúdos problemáticos, tipo desinformação, que não é exatamente um desses crimes listados, continuam ali, protegidos pela necessidade da ordem judicial? É algo para a gente ficar de olho. Bom, vamos fazer agora um breve intervalo. Não saia daí. Bem-vindos de volta à nossa edição. Olha, agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né, nas consequências sociais, políticas, dessa decisão recente do STF sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Vamos tentar olhar isso pela ótica dos direitos humanos, pensar no papel da sociedade civil, que é fundamental, e também nos desafios, né, tanto os práticos quanto os estruturais, que essa nova abordagem traz. E é crucial mesmo reforçar isso, né? A necessidade de uma regulação que seja democrática de verdade, com participação social ampla, para a gente tentar lidar com essa desigualdade de informação que a gente vê tanto no digital. O que parece claro, assim, é o STF tentando, de alguma forma, preencher um vazio, uma lacuna deixada pela omissão do legislativo, principalmente depois que o PL 2630, sabe, aquele projeto de lei das fake news, ficou travado. Muitas vezes por pressão, por desinformação também. Então, a decisão tenta achar um equilíbrio ali, né, entre liberdade de expressão e esse dever de cuidado que é essencial. E aqui a coisa fica bem interessante. Aquela ideia de neutralidade dos algoritmos que as Big Techs adoram defender, sabe? As fontes questionam bastante isso. A especialista Renata Miele, por exemplo, ela descreve as plataformas como, tipo, verdadeiras máquinas de engajamento, feitas para gerar clique, para gerar receita. Só que o problema é que isso acaba dando um gás, né, para conteúdo problemático, racista, misógino, LGBTQIAPN+, fóbico. E aí fica mais difícil para outras vozes, aquelas que desafiam o status quo, aparecerem. Tem um estudo que mostra isso, né? O sensacionalismo viraliza muito mais que informação checada. Exato. E essa lógica, ela cria desafios práticos enormes, né? Fontes como a CNN e o Jota mencionam isso. Como é que você vai diferenciar o que é claramente ilegal de uma situação que é, sei lá, ambígua, polêmica, e como evitar que as plataformas, às vezes, por medo, né, por precaução, acabem tirando conteúdo legítimo demais. A gente vê também que muitas delas simplesmente ignoram notificações extrajudiciais. Ignoram. Sim, especialmente aqui no Sul Global. Isso só, assim, aumenta a urgência da gente ter regras claras aqui para o Brasil. Entendi. E aí, como é que o Brasil fica nessa foto, comparando com outros lugares? A União Europeia, por exemplo, tem o Digital Services Act, né? Uma lei bem completa. Qual que é o caminho aqui? Olha, o que é fascinante e talvez um pouco preocupante é que o modelo brasileiro parece ir por um caminho bem mais judicializado. Quer dizer, depende mais do judiciário. Fontes como a Folha, Jota, Poder 360, eles alertam para isso. Sem uma lei específica, sem o órgão regulador independente com legitimidade, sabe? A gente corre o risco de gerar muita insegurança jurídica.
faz sentido. Não é à toa que o ministro Dias Toffoli chegou a alertar, né, que as plataformas não podem agir como se fossem estados digitais soberanos, tipo acima da lei do país. A proposta do STF, ela parece caminhar para uma ideia de responsabilidade sistêmica. O que significa isso? Significa olhar para o design da plataforma, para os algoritmos, para as decisões comerciais e reconhecer que nada disso é neutro, né? A questão de fundo mesmo é: quem controla os fluxos de informação? Quem controla o que a gente vê, o que molda a opinião pública? É preciso começar a tratar a comunicação como um direito humano, sabe? E trazer a sociedade civil para perto para construir essas políticas junto. Mas sempre tem aquele argumento, né, da censura. Alguns setores levantam essa bandeira. Como é que as fontes tratam essa crítica? Esse é um ponto-chave. Ministros como o Barroso, a Weber, o Fux, eles foram bem claros segundo as fontes. A responsabilização só acontece depois que a plataforma foi avisada sobre um conteúdo evidentemente legal. Evidentemente legal. Isso, baseado em critérios objetivos que estão na lei. E mesmo assim, só se ela se omitir, se não fizer nada. Não é censura prévia, de jeito nenhum. É aplicar o tal do dever de cuidado, a obrigação de agir para diminuir os danos. Entendi. E na prática, então, o que isso exigiria das plataformas? Bom, elas vão ter que criar canais de denúncia que funcionem de verdade, né? Agir com mais agilidade, com transparência. E as empresas estrangeiras vão precisar ter representação legal aqui no Brasil. Um endereço, alguém responsável. Certo. Mas mesmo com essas regras, você vê alguma outra barreira importante para isso funcionar direito? Ah, sim. E talvez a mais crítica de todas: a falta de educação digital em larga escala no Brasil. A gente tem milhões de pessoas expostas à desinformação todo dia. É verdade. E sem as ferramentas básicas para fazer uma análise crítica daquilo que recebe. Então, sem um órgão regulador que tenha respaldo democrático e principalmente sem um investimento pesado em educação midiática e ensinar as pessoas a lerem a mídia, a implementação dessa decisão do STF encontra barreiras estruturais assim gigantescas. Então, para a gente amarrar um pouco o que a gente viu nas fontes, a decisão do STF é sim um passo importante, tenta reequilibrar um pouco o jogo no ambiente digital, mas tá longe de ser a solução final, né? A bala de prata. O caminho parece ser mesmo avançar para uma regulação que seja democrática, construída com muita gente participando, com a sociedade civil, com mediação institucional forte para resolver conflitos. Afinal, o digital é parte da vida, né? E como qualquer outro espaço, precisa de regras claras. Maior. O que está em jogo aqui vai muito além da tecnologia. É o futuro da nossa esfera pública, do debate democrático, permitir que ilegalidades, que discurso de ódio prosperem aí escondidos atrás de uma suposta neutralidade da tecnologia. Isso é comprometer a própria democracia. Construir uma internet mais responsável, mais saudável, é um desafio coletivo, de todo mundo. Fica até uma reflexão, né, para quem está nos ouvindo. Como é que a gente pode, enquanto sociedade, garantir que esse ambiente digital sirva para fortalecer e não para minar os nossos valores democráticos? É uma pergunta importante. Com certeza. Olha, os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também para outros artigos sobre o tema estão na descrição, tá? Um abraço para você e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, 12 horas e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!